Vamos então para o tema 6, dificuldades e obstáculos à prática mediúnica. O trabalhador espírita consciente assume com responsabilidade e dedicação a tarefa que voluntariamente aceitou executar na casa espírita. Compreende que obstáculos de todo tipo surgem naturalmente no caminho, exigindo um esforço perseverante para que o compromisso assumido não sofra interrupção nem seja abandonado. Emmanuel ensina como agir perante tais desafios. O texto do livro Rumo Certo do Emmanuel. Toda vez que obstáculos se nos interponham entre o dever da ação e a necessidade da cooperação no serviço do bem aos semelhantes, que redundará sempre em benefício a nós mesmos, peçamos o auxílio divino através da prece silenciosa e atendamos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência. Mas, à frente de quaisquer outros, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles, na certeza de que, com a bênção de Deus, saberemos atravessar todas as crises e empeços da luta cotidiana, se nos dispusermos a trabalhar. O que o Emmanuel está colocando aqui? Toda vez que os obstáculos se nos interponham entre o dever da ação e a necessidade da cooperação no serviço aos semelhantes. Nós vamos ter sempre, digamos assim, alguma forma de empecilho. Então nós vimos isso no nosso estudo do ano passado, vai ser uma criança que chora, vai ser uma dor de cabeça, vai ser um telefone que toca, alguém pedindo alguma ajuda, vai ser uma pessoa que chega sem avisar, vai ser problema no trabalho, sempre vai ter alguma coisa para atrapalhar. O importante é que a pessoa se coloque no comprometimento. Aconteça o que acontecer, eu vou à reunião. Isso acontece também com o estudo. Eu vou para o estudo. Por quê? Porque a gente tem que cada vez mais dar trabalho aos irmãozinhos instigantes. Não pode ser fácil para eles. Qualquer coisinha afasta, porque precisa do comprometimento, precisa da assiduidade, para que haja sintonia, para que haja ali uma verdadeira homogeneidade, que isso a gente vai escutar o tempo todo em todos os livros. Por isso que ele diz aqui, através da prece silenciosa, nós pedimos ajuda ao nosso mentor para que a gente possa se desvencilhar das situações que aparecem, para que a gente possa cumprir com o nosso trabalho, que foi uma escolha voluntária nossa, em relação ao estudo, em relação ao trabalho. E aí ele fala aqui sobre o primeiro tema do nosso estudo desse ano. No primeiro tema desse programa e módulo, que trata da organização e do funcionamento da reunião mediúnica, foram estudadas as principais condições para alguém fazer parte de um grupo mediúnico. Contudo, não é incomum surgirem dificuldades e impedimentos temporários ou permanentes que garantam a permanência contínua e frequência regular do trabalhador na atividade mediúnica. Nós vemos aqui o primeiro item, dificuldades à prática mediúnica, ausências. Nós já falamos muito sobre a questão do comprometimento e da pontualidade, né? O que a falta acarreta dentro da programação que o plano espiritual colocou para aquela pessoa. Então é muito importante que se evite o máximo possível a ausência. E é o que nós vamos ver aqui. As ausências frequentes ao grupo mediúnico geralmente estão relacionadas a causas que podem ser mapeadas e solucionadas. Mas importa considerar que a ausência persistente, ainda que justificável, conduz à descontinuidade da tarefa, situação que origina outros problemas, como dificuldade de sintonia com a equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados.
Então, o que nós estamos vendo aqui? Mesmo que a falta seja justificável, se essas ausências começam a acontecer com muita frequência, a pessoa precisa se afastar. Ela se afasta do grupo, principalmente se for um grupo mediúnico de desobsessão. Por quê? Porque quando ela falta, ela não só atrapalha o grupo mediúnico, ela atrapalha o grupo espiritual, porque foi feito um trabalho contando com ela, como ela sai da sintonia. E aí ela demora mais um tempo depois para voltar para a sintonia. Se a pessoa falta 2 vezes seguidas, ela não pode participar da reunião. Ela tem que ficar fora da reunião, em oração, colocando as suas energias para a corrente, né, de sustentação ali dos trabalhos, e para que ela possa entrar em sintonia de novo, para que ela possa se reagrupar com o grupo espiritual, para na outra semana ela poder participar do grupo mediúnico. Por quê? Por causa da sintonia. Ela precisa ajustar essa sintonia. E o trabalho precisa ser feito com ela durante a semana. Então é importante a questão da assiduidade. E aí nós vemos aqui uma colocação, né? Nessa situação, a permanência do trabalhador na equipe deve ser suspensa até que a situação volte à normalidade. Então, se a pessoa tem alguém doente, se a pessoa tem alguém na família que precisa de uma ajuda ou que precisa de uma assistência, ela para as atividades dela enquanto persistir aquela situação, e ela só volta a trabalhar no grupo mediúnico na hora que regularizar, que ela não vai precisar mais faltar. Então é muito importante o comprometimento, porque o comprometimento não é com João, com Pedro, com a Maria. O comprometimento é com a equipe espiritual. O comprometimento é o trabalho de assistência e de socorro aos irmãos desencarnados que precisam de ajuda. Então, no momento da falta, desequilibra e atrapalha a programação que o plano espiritual fez para aquele trabalho que está sendo realizado ali. Então, se isso acontece com uma certa frequência, o grupo inteiro fica prejudicado, porque o plano espiritual já começa a não fazer mais aquele trabalho, quando não, aquele grupo perde a assistência dos irmãos de planos superiores e eles deixam ali na assistência irmãos que menos comprometidos também, porque eles têm mais o que fazer. Eles não vão ficar insistindo se as pessoas não estão se esforçando, não estão prestando atenção no comprometimento, na assiduidade e entendendo qual é o motivo do trabalho. O motivo do trabalho é assistência, é socorro aos irmãos que ali são levados e o aprendizado daqueles que estão participando da reunião. Então nós vamos ver aqui as palavras do Emmanuel no livro Seara dos Médiuns. Qualidade mediúnica é talento comum a todos. Todos nós somos médiuns. Uns são ostensivos, outros não são, mas somos todos médiuns. E a qualidade de trabalho depende de nós, depende do nosso esforço, depende da nossa vontade de servir e de trabalhar. Então, qualidade mediúnica é talento comum a todos. Mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação. Olha o que o Emmanuel está colocando. É fruto da experiência de quantos se casam com a obrigação. Aqueles que estão realmente comprometidos, esposam a obrigação. Por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e a servir com ela. A estudar, a aprender, a se manter sempre estudando, a se manter sempre lendo, sempre aprendendo, para poder servir cada vez mais e cada vez melhor. É fundamental para o grupo que todos se mantenham estudando e se mantenham aprendendo, lendo, se aperfeiçoando, buscando a sua transformação, a sua reforma íntima, para que, como o grupo é homogêneo, todo o grupo junto forma um, para que esse um vá podendo se elevar, podendo crescer
no crescimento individual de cada um. A infrequência contumaz não deve ser permitida na reunião mediúnica, ponto. Pessoa que falta com frequência precisa ser afastada da reunião, ponto. Até que ela possa manter a sua assiduidade, que ela possa manter um comprometimento. Então, voltando, a infrequência contumaz não deve ser permitida na reunião mediúnica. Depõe contra a produtividade do trabalho, percebida em especial no atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Além do mais, as ausências afetam diretamente a homogeneidade e a harmonia do conjunto. Vamos lembrar que o grupo é homogêneo, soma tudo e forma um. Condições imprescindíveis à prática mediúnica séria, como bem orienta Allan Kardec aqui no livro dos Médiuns. Toda reunião espírita deve, pois, buscar a maior homogeneidade possível. Estamos nos referindo naturalmente àquelas em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Então, é aqueles que querem trabalhar de forma séria, que querem ser úteis, que querem prestar um bom serviço, tem que prestar atenção em relação à homogeneidade, todo mundo estudando, todo mundo tendo mais ou menos o mesmo conhecimento, o comprometimento e a assiduidade. Agora, quando não tem esse interesse, né, é o que ele coloca aqui no livro dos Médiuns. Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade do que as deem, evidentemente, tais precauções se tornam desnecessárias. Mas, então, ninguém deve se queixar da qualidade do produto. Então, se você vai fazer de qualquer jeito, os espíritos que vão estar trabalhando ali, que vão estar na proteção, que vão estar ali na estrutura, também vão estar ali de qualquer jeito, não se queixa depois. Não se queixa dos problemas e não se queixa das más comunicações. Aí nós vemos as principais justificativas para as contínuas ausências ao grupo mediúnico podem ser assim delineadas: viagens corriqueiras, por motivo profissional ou estilo de vida, mudança temporária para outra cidade, problemas no lar, criança que requer cuidados, cônjuge não espírita, etc. Falta de perseverança, de disciplina, aí é falta de disciplina, né? Problemas de entrosamento com a equipe, cansaço significativo em decorrência da profissão e dos estudos, comum entre universitários, frequência a mais de uma atividade mediúnica na mesma casa espírita ou em outra, influência espiritual, porque a pessoa acaba sofrendo determinados tipos de influência e vai fazer com que ela diminua a sua produtividade ou acabe mesmo faltando, acabe criando problemas para a reunião. Esses são apenas os exemplos mais comuns, mas evidentemente há outros. São condições que às vezes podem ser contornadas se houver empenho da pessoa. Se a pessoa tiver disciplina, se a pessoa tiver vontade, ela pode até se afastar por um pequeno período ali, por uma necessidade, depois ela volta e volta comprometida. Essa que é a questão. Outras vezes não é possível liberar-se delas no momento da existência. Então ela tem que se afastar. O dirigente tem que ter esse comprometimento, porque é a responsabilidade do dirigente. Ele afasta a pessoa até que ela possa ter um comprometimento, uma assiduidade. Até que as dificuldades sejam convenientemente administradas, o bom senso e a experiência indicam que o trabalhador deve ser afastado temporariamente do grupo, mas não da casa espírita, obviamente. Ele continua trabalhando na casa espírita até que ele possa voltar a participar do grupo. Ele deve integrar-se a outra tarefa espírita: palestra pública, assistência e promoção social, estudos doutrinários, etc., compatível com seu atual período de vida. Mais tarde, superados os empecilhos, retornará à reunião mediúnica. Veremos aqui impedimentos à prática mediúnica. Há situações mais complexas
que impedem a frequência temporária ou permanente do trabalhador à reunião mediúnica e que podem ser resumidas em duas: falta moral ou comportamento social incompatível com a seriedade da reunião e grave desarmonia física ou mental e psíquica. São coisas que acontecem mais do que a gente possa imaginar. Então nós vamos ver pessoas que mudam o comportamento, então precisa ver, analisar se ela não está sendo obsediada, se ela não está ali num processo obsessivo que precisa ser afastada, ser tratada, precisa de ajuda, precisa de assistência do grupo. Grave desarmonia física ou mental ou psíquica, situações que às vezes a pessoa passa. Ela pode passar por um traumatismo muito grave, um luto, um desemprego, né? Uma falência, uma situação, às vezes uma doença num filho, uma doença de alguém da família que desequilibra a pessoa. Então ela precisa receber assistência, ela precisa receber ajuda, ela se afasta ali do grupo para que ela possa ser assistida, para que ela possa receber passes, para que ela possa receber água fluidificada, orações do grupo, até que ela se reestruture, que ela se restabeleça. Então são situações que o grupo precisa ficar atento, mas principalmente o dirigente precisa ficar ali atento para perceber um ou outro tipo, ou às vezes até os dois tipos, né, de situação. Em ambos os casos, a obsessão pode caracterizar o fato desencadeador, mas não necessariamente. Tanto a questão da moral, a pessoa começar a mudar o seu comportamento, ou então, às vezes já era um comportamento que a pessoa tinha, mas ela, né, mantinha ali as aparências e de repente por causa da obsessão ou pelo convívio começa a se perceber. O dirigente tem que chamar a pessoa, tem que conversar com ela, se for o caso, afastar. A direção do grupo deve manter-se atenta, pois há outros fatores não relacionados à obsessão propriamente dita. Como exemplo, temos a manifestação de certas enfermidades físicas graves e suas sequelas. Ante tais ocorrências, André Luiz pondera: recorde que decepções, embaraços, desenganos e provações são marcos no caminho de todos e que por isso mesmo, para evitar o próprio enfaixamento na obsessão, o que importa não é o sofrimento que nos visite, e sim a nossa reação pessoal diante dele. O que ele está colocando? Que a gente recorde, que a gente pense, decepção, embaraço, desengano, provações. Nós todos somos espíritos da terceira ordem. São pouquíssimos, né, os que são um pouquinho acima disso no planeta Terra, que estão em missão. São pouquíssimos. O resto todos nós somos. Nós estamos aqui para passar por provações. São as provas extremamente difíceis. Temos as nossas provas. Nós temos expiação, que nós temos aqui que ir pagando as nossas dívidas. Então, todos nós estamos sujeitos a provações muito difíceis. E elas mexem com o equilíbrio, mexem com a capacidade, às vezes, da pessoa de raciocinar, de se manter ali o pensamento lúcido, de se estruturar. Por isso que ele diz, são marcos no caminho de todos. Todo mundo está sujeito. Porque nós estamos aqui para aprender, para crescer e para melhorar. E que, por isso mesmo, para evitar o próprio enfaixamento na obsessão, ou seja, ficar enrolado, ficar ali enfaixado, né? Enrolado dentro num processo obsessivo, o que importa não é o sofrimento, não é a provação, não é a dor, não é o que está passando, porque todos nós passamos em determinadas fases da vida por situações muito difíceis. Então, o que importa não é o sofrimento que nos visite, e sim a nossa reação pessoal diante dele. É como nós reagimos à situação, como nós reagimos àquela prova ou àquela provação. Como nós saímos dela, nós saímos mais fortificados, nós somos resilientes, nós saímos com um aprendizado maior, estamos crescendo com ela. A gente se derruba, o grupo precisa perceber, principalmente o dirigente, para poder acolher e afastar.
do trabalho até que a pessoa se reestruture. Depois nós vamos ver obsessão na reunião mediúnica. As faltas morais ou os comportamentos sociais incompatíveis com a seriedade da reunião não são incomuns, como se supõe à primeira vista. Podem ser desencadeados por processo obsessivo ou por invigilância do trabalhador espírita, que passa a adotar certas condutas que o conduzem à derrocada moral. Porque ele pode ser por invigilância, por contaminação, por associação com pessoas diferentes de trabalho, grupos de estudo fora da casa espírita, o pessoal do trabalho fora da casa espírita, amigos que estão influenciando ali para caminhos diferentes, que são também manipulados pelos obsessores. É óbvio, todos nós temos conosco, né, um condomínio de pessoas que nos amam, de pessoas que nos odeiam pelo mal que nós fizemos a elas em outras vidas. Se fosse diferente, nós estaríamos encarnados em outros orbes. A gente não estaria aqui na Terra, necessitado de pedir perdão, de perdoar, de se acertar com pessoas encarnadas e desencarnadas. Então, às vezes, esse desvirtuamento, essa mudança de comportamento podem ser influências de amizades que a pessoa está tendo ali, que ela foi, óbvio, influenciada ali pelos seus obsessores, ou também pelos obsessores que querem atrapalhar o trabalho, querem atrapalhar a casa, querem fazer com que a casa diminua os seus trabalhos porque incomoda eles, querem fechar a casa. Então, é importante que se fique atento. Aquele que é mais invigilante, aquele que não está na sua disciplina do vigiar e orar, do seu trabalho, da sua reforma íntima, vai ser o primeiro que cai. E o grupo precisa estar ali para poder ajudar, né? Se a pessoa tiver vontade de perceber e se modificar, o grupo está ali para poder ajudar. Depois que ela tiver melhorado, tiver em condições, poder voltar para o grupo, mas sempre tem que se afastar. Em ambos os casos, a mente e o pensamento são submetidos a influências perniciosas, né? Pela obsessão, pela influência, seja pela invigilância, é a mente que está ali, né? Submetida a influências perniciosas, próprias dela mesma ou estranhas, né? Através de obsessores encarnados ou desencarnados, que produzem, em consequência, atordoamento dos sentidos e do raciocínio, assim caracterizados por Emmanuel. Aqui é um trecho do livro Seara dos Médiuns. Não ignoramos, porém, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Se a pessoa não está equilibrada, não está com raciocínio, centrada, isso vai levá-la, como ele coloca, conduzem fatalmente à deturpação, né, de pensamentos, de ideias, até de análise de situações e desvarios, né, de começar a ter pensamentos ou sentimentos que não têm sentido. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos que urdem a guerra e povoam as penitenciárias. Os olhos são maiores auxiliares deles, mas são os olhos que são culpados ou é a mente que está comandando aqueles olhos? Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade e da calúnia, que suscitam a degradação social. São os ouvidos, né, de novo, ou a mente que está ali deixando o ouvido, se comprazendo, dando quentinho ali com as maledicências e com as fofocas que chegam até ele. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operárias da morte. São as mãos que são culpadas ou a mente que está comandando essas mãos? O sexo que constrói o lar em nome de Deus, por toda parte é vítima de tremendos abusos pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. O problema é o sexo ou o problema é quem o está
dirigindo. Nós temos um livro maravilhoso do Emmanuel, que é Vida e Sexo. Nós temos aqui no canal, é só procurar lá na playlist, onde nós vemos a colocação ali, o Emmanuel vai fazendo: o sexo é sublime, é divino, e os nossos irmãozinhos instigantes jogaram um balde de lama em cima, através dos tempos estão fazendo com que a gente se afaste da divindade, da extrema energia, porque é a energia mais próxima de Deus que nós temos aqui no planeta, que é a energia que constitui, que produz um novo ser, um novo irmão, a possibilidade de um novo irmão vir à Terra, que são os filhos. Então, que foi completamente deturpado pelos irmãozinhos instigantes. Então é o que ele está colocando aqui, e que infelizmente a deturpação, os problemas que essas deturpações trazem, levam muitas pessoas aos manicômios. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. Da mesma forma que as mãos que fazem a bomba, os olhos que estão ali vendo o crime que vai planejar, né, os ouvidos que estão ali na maledicência, quem comanda, quem é responsável é a mente. A questão não é a mediunidade ostensiva, não é o fato de ser espírita, porque a obsessão existe em todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, seja ela budista, seja ela muçulmana, protestante, né, judeu ortodoxo, judeu normal, não importa, faz parte do ser humano e faz parte do aprendizado, do estudo que nós temos aqui na Terra para nos melhorarmos. Então não é a condição espírita nem a condição da mediunidade que é o problema. O problema é a mente do indivíduo que tem a mediunidade. É como ele comanda, como ele trabalha, como ele dirige a própria vida, seja ele médium ostensivo ou não. Então, voltando aqui, a faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. A ignorância porque não estuda, porque não se aprimora, e aí ele cai na superstição, né, com pensamentos, com ideias, com colocações idiotas. Maldade e fanatismo, porque a ignorância leva a pessoa para o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é do fanatismo, é da maldade. E qual acontece aos olhos e aos ouvidos, às mãos e ao sexo, que dependem do comando mental, a mediunidade, acima de tudo, o indivíduo precisa levantar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir com bases na educação, com base no estudo, no aprendizado. Ele tem que se levantar, ele tem que evoluir, não pode, ele pode cair, cai, mas levanta o mais rápido possível. Esclarecer-se através da busca do estudo, do esclarecimento, edificar-se, se modificar interiormente, se transformar e servir, porque nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Nós estamos aqui para agirmos em nome de Deus, porque Deus age para o homem através do homem. Não é jogar os joelhos no chão: ó Senhor, ajuda o João, ó Senhor, ajuda a Maria. O Senhor está esperando que a gente arregace as mangas e vá ajudar o João e vá ajudar a Maria, porque é assim que Deus ajuda o homem, é através do homem. É preciso, portanto, estar sempre vigilante, procurando prevenir qualquer possibilidade que conduza à obsessão no grupo mediúnico, pois esta, a obsessão, representa um dos grandes desafios da prática mediúnica, como assinala Kardec no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Vocês devem estar escutando umas batidas, como eu já comentei, nós estamos com reforma aqui no apartamento de cima, de vez em quando a gente tem essas batidas aqui na nossa gravação. Aqui o trecho do Livro dos Médiuns.
Entre as dificuldades que a prática do espiritismo pode apresentar, devemos colocar em primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Então são os espíritos inferiores que tentam dominar. Por isso que chama obsessão. O que é a obsessão? É impor a sua ideia, é impor a sua vontade. Então, quantos encarnados não impõem a sua ideia, não impõem a sua vontade sobre filhos, marido, esposa? Então é um obsessor encarnado. Porque o espírito superior, o espírito elevado, ele não impõe, ele dialoga, ele conversa, ele não produz nenhum constrangimento a quem quer que seja. Por isso que as pessoas falam, de vez em quando o meu mentor dá uma mensagem. Não, o mentor jamais vai vir dar uma mensagem se não for uma coisa programada, organizada. Porque se tem alguma coisa que o mentor aprecia, é disciplina. A pessoa que recebe uma mensagem aqui e acolá, sem programação, é o obsessor que está ali começando a minar. Então ele vem com palavrinhas bonitas, vem com alguma coisa, mas vai começando a dominar aquele médium invigilante, desatento, e daqui a pouco ele entra num processo obsessivo mais forte. Ninguém deve dar qualquer tipo de passividade, a não ser que seja com horário programado, numa reunião programada. Por isso a reunião mediúnica, e essa reunião deve ser na casa espírita, porque tem toda a proteção ali da casa espírita, com horário marcado, pré-determinado, para que o plano espiritual possa estar ali, possa ter proteção. Qualquer coisa diferente disso é processo obsessivo começando. E aí a gente vê as pessoas que não estudam, as pessoas invigilantes. Ai, que bonitinho, olha a mensagem que fulano deu no meio da reunião, no meio do trabalho, no meio do estudo. Não tem nada de bonitinho, é manifestação de obsessor. O médium tem que ser vigilante, tem que ser disciplinado. Percebeu alguma coisa, manda para a casa espírita, vai ficar lá até poder ser atendido. Eu só vou dar passividade, eu só vou trabalhar a hora que eu tiver pleno do meu estudo, pleno do meu conhecimento, no dia e hora marcada dentro de um grupo, para que possa ter proteção. Isso é fundamental que todo mundo entenda. Porque o processo obsessivo começa assim, de pequenas coisinhas, e vai aumentando, e vai aumentando. E é só os espíritos instigantes que fazem esse tipo de coisa, porque os bons espíritos, os mentores, os espíritos que têm algum conhecimento, alguma elevação, eles são disciplinados. Eles só vão se manifestar em dia e hora marcada, com a anuência, com o consentimento do médium, antecipado. Isso tem que ficar muito bem entendido. Voltando aqui. Os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, retiram-se. Eles não perdem tempo, eles têm agenda, eles têm muito trabalho, têm muita coisa para fazer, eles não vão ficar perdendo tempo. Se eles são ouvidos, se eles estão ali colocando, argumentando, e nós estamos pensando, estamos analisando, eles estão ali. Se a gente não está nem aí, não quer ouvir, eles se afastam, porque eles têm mais o que fazer. Os maus, ao contrário, agarram-se àqueles a quem podem aprisionar. Então eles vão se grudar, eles vão cada vez mais querer influenciar e cada vez mais se grudar naquele que está dando possibilidade dele fazer o que ele quer. Por isso a vigilância, por isso a disciplina. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito desse alguém que eles estão dominando e o conduzem como se for a verdadeira criança. Ou seja, é a obsessão que depois passa para a subjugação. Kardec apresenta, inclusive, os 9 sinais mais evidentes de processo obsessivo detectados no grupo mediúnico, aplicado tanto ao médium quanto a qualquer outro trabalhador da reunião.
Só que é um trecho do Livro dos Médiuns. Primeira, persistência de um espírito em se comunicar, queira ou não o médium, a qualquer tempo ou qualquer hora, né? O espírito quer, ele se comunica, já está ali mostrando que é um processo obsessivo começando. Pela escrita, pela audição, pela tipologia, né? Ruídos, pancadas, batidas, etc. Opondo-se a que outros espíritos o façam. Então é aquele que na reunião mediúnica é sempre aquele espírito, ele não deixa vir nenhum outro. Por quê? Porque ele não quer que aquele objeto que ele está dominando possa receber uma psicografia ou uma psicofonia de um outro espírito. Segundo, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Então ele não percebe que aquela comunicação é ridícula. Que ele fala assim, nossa, olha que comunicação linda, não está dizendo nada. Não tem nada ali. E ele está tão fascinado que ele não consegue perceber. Isso é o começo mesmo ali da obsessão. Crença na infalibilidade e identidade absoluta dos espíritos que se comunicam. E que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas. Então, a primeira coisa que os obsessores começam é: eu sou o seu mentor, você é um grande médium, você é o máximo, você é médium de cura, você tem uma missão. É assim que eles começam o processo obsessivo. Porque vai mexer com o que nós temos de mais frágil em nós: orgulho e vaidade. Então, precisa se tomar muito cuidado. E a crença na infalibilidade dos espíritos, ela é plantada pelos obsessores justamente para a subserviência, para que aquela pessoa fique à mercê deles. Todos são falíveis. Já comentei aqui em vários estudos nossos de erros cometidos pelo Chico, que é um dos maiores médiuns que nós já tivemos aqui no planeta. Que cometeu erros, que recebeu informação de Emmanuel que estavam erradas. O Emmanuel errou de propósito? O Chico errou de propósito? Não. Porque as circunstâncias se modificaram. Dentro daquelas circunstâncias que eles estavam, era a progressão mais óbvia, era o que estava ali no vislumbre para os acontecimentos. Por algum motivo, as coisas se modificaram. Então o Emmanuel tem o direito de se enganar, o Chico tem o direito de se enganar, qualquer espírito tem o direito de cometer um erro, porque estamos todos nós em aprendizado, uns em processo de evolução e aprendizado bem mais altos, outros, como nós aqui na terceira ordem, no nosso processo, mas estamos todos em processo de aprendizado. Então, infalibilidade é só para espíritos crísticos, né? A gente não coloca nem espírito puro. Para cima disso, espírito crístico, como é o caso do nosso mestre, é o governador do nosso planeta, que é o Mestre Jesus. Quarta, confiança do médium nos elogios que lhe fazem os espíritos que por ele se comunicam. Como eu coloquei, é assim que começa a obsessão. Você é o máximo, você é o melhor, você é médium de cura, você tem missão, você é assim, você é assado. Então, aí o médium acredita, porque aquilo está alimentando a vaidade dele, está perdido. Quinta, disposição para se afastar das pessoas que podem dar-lhes conselhos úteis. Porque esses espíritos, esses obsessores vão fazer com que a pessoa se afaste. Vai fazer ela faltar na aula, vai fazer ela faltar no estudo, vai fazer ela faltar na reunião, vai fazer ela se afastar. Olha, fulano não gosta de você, ele está dizendo isso porque tem inveja. Por quê? Porque ele quer afastar daqueles que dão bons conselhos, daqueles que podem afastar ele, o obsessor, ali daquela pessoa. A sexta, má reação à crítica das comunicações que recebe. O melindre, quer dizer, o orgulho. Recebe uma comunicação, as pessoas falam: mas essa comunicação não está dizendo nada, isso aqui é bobagem. A pessoa se melindra, a pessoa se ofende. Não porque é uma ótima comunicação, ou seja, ela está com o orgulho e a vaidade dela ali no máximo e sendo fomentada pelos irmãozinhos instigantes. Porque isso aqui são todas as 9 formas da gente perceber a obsessão. É isso que o Kardec está colocando aqui. Sétima, necessidade incessante e inoportuna de escrever ou de se manifestar por outro tipo de mediunidade. É aquele que escreve em qualquer lugar ou aquele que dá psicofonia em qualquer lugar. É um processo claro da obsessão.
Oitava, constrangimento físico qualquer que domine a vontade do médium e o force a agir ou falar contra a própria vontade. Aí já é um processo de subjugação, ele fazer ou agir contra a vontade dele. Nona, ruídos e perturbações persistentes ao redor do médium, dos quais ele é a causa ou objeto visado. Então, às vezes são ruídos que só o médium escuta, e às vezes são ruídos porque o médium produz mais ectoplasma, ou tem alguém na família que produz mais ectoplasma, então é um médium de efeito físico, todo mundo vai ouvir os ruídos, as batidas, mas é uma forma de atingir, é uma forma obsessiva, é uma forma de obsessão, de incomodar, de perturbar. O codificador, o Allan Kardec, também em A Gênese, o livro A Gênese do Allan Kardec, esclarece, o codificador esclarece também em A Gênese como prevenir e combater as obsessões. Assim como as moléstias resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência, que dá domínio ao espírito mal. Então, assim como a moléstia resulta de uma imperfeição física, ou seja, um vírus, uma bactéria, a gente pega um resfriado, ou pega uma dengue, ou pega uma covid, ou pega é alguma coisa que vem e a gente precisa de um fortalecimento físico. Precisa do remédio, precisa de uma alimentação saudável, um vírus da gripe, por exemplo. Minha voz já está bem diferenciada aqui, eu tô resfriada. Então, eu preciso de uma alimentação mais saudável, eu preciso ingerir bastante água, eu preciso fortalecer meu corpo para vencer esse vírus e dominar o resfriado. A mesma coisa acontece com a questão moral, com a questão espiritual, com a alma, o espírito encarnado. Ele precisa se fortalecer para vencer a obsessão. Então, eu vou repetir aqui. Assim como as moléstias resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência, dá domínio a um espírito mau sobre aquele que ele está dominando. Há uma causa física, um resfriado, algum problema físico, opõe-se uma força física, ou seja, uma alimentação, fortalecimento do corpo físico. Há uma causa moral, é preciso que se contraponha uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, é preciso fortificá-lo. Para garantir a alma contra a obsessão, tem que se fortalecê-la. Fortalecer a alma, o espírito encarnado. Nós somos espírito. E nós temos que nos fortalecer através da prece, através do orai e vigiai, através da disciplina, do autoconhecimento, da vontade de se melhorar. E ele continua aqui. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que na maioria das vezes é suficiente para livrá-lo do obsessor sem o socorro de pessoas estranhas. Quando a pessoa trabalha para a sua própria melhoria, evangelho no lar, buscar o autoconhecimento, leituras edificantes, estudo, vontade de se modificar. Ele afasta ali o obsessor, ele melhora, não precisa da ajuda da casa ou de um trabalho, de um grupo de trabalho de desobsessão. Este socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação, o socorro da casa espírita, do trabalho do grupo de desobsessão. Então, este socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão. Não se usa mais essa palavra, por isso que ele abre um colchete aqui, quando ele diz, entendida como manifestação gravíssima da subjugação. Fecha, o colchete. Porque, neste caso, o paciente, não raro, perde a vontade e o livre-arbítrio, perde o comando de si mesmo, perde a sua vontade, perde o livre-arbítrio, perde a condição de fazer as suas escolhas. Ante tais argumentos, o trabalhador deve ser sempre envolvido pelo amparo fraterno e solidário do grupo, fraternidade, amizade, empatia, pois os benfeitores espirituais encontram sempre apostos
fornecendo os imprescindíveis cuidados ao enfermo. Por outro lado, é necessário refletir de forma ponderada que o afastamento do trabalhador do grupo mediúnico é uma situação que deve ser encaminhada com muito bom senso e verdadeiro espírito de fraternidade, analisando-se caso a caso, com muito amor, com muita fraternidade, com muita empatia, se colocando no lugar do outro. O dirigente e demais integrantes do grupo devem ser colocados à disposição do participante, auxiliando no que for possível e acolhendo de volta assim que cessar a causa que provocou o seu afastamento, né? Auxiliando ali para a melhora, auxiliando para que ele se restabeleça e acolhendo amorosamente de volta assim que cessar a causa que deu origem ali ao afastamento. Assim nós terminamos esse nosso tema e no próximo nós vamos ver o animismo na prática. Até lá!